Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, little brother, little sister. E é o seguinte, estamos aqui, você está assistindo a reprise da live CCI de número 16. E é o seguinte, live e CCI, live em inglês com Caio Zel. Aqui a gente fala sobre aprendizagem e mentalidade para chegar no 3 em 5. Ou seja, aprender e praticar 3 anos de inglês em apenas 5 meses. E meu nome é Caio Zel, é nome e sobrenome mesmo, Zel é meu sobrenome. E eu sou professor de inglês para adultos sem tempo, beleza? Então o episódio de hoje, como tá falando aqui embaixo, né? O episódio é esse. Por que é mais fácil chegar no 3 em 5 estudando online, tá bom? E como você já sabe o tema agora, eu vou tirar essa faixa aqui de baixo que está escrito. Então vamos lá. E vou colocar um whiteboard. Isso daqui é bem didático. Eu consigo colocar as perguntas e as respostas todas aqui, tá bom? E a gente consegue fazer dessa live algo muito legal. Então se você quiser participar, eu vou estar vendo aqui as perguntas. Se puder responder alguma coisa que você tem dúvida, vou responder, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: o que é chegar no 3 em 5? O que é chegar no 3 em 5 que eu tanto falo? Ah, chegar no 3 em 5, chegar no 3 em 5, chegar no 3 em 5, chegar no 3 em 5. Seguinte, o que é 3 em 5? Primeiro vamos para isso. Como eu falei ali no início, é aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Mas o que é isso na essência, aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses? Levando em consideração as escolas de inglês presenciais, quando a gente estuda durante 3 anos, uma delas, pelo menos, são 60 horas de estudo por ano. A gente multiplicando isso por 3 dá 180 horas, tá bom? Porque você estuda 2 horas na semana. E se você estudar 154 dias seguidos, são 154 horas. 1 hora em cada dia, tá bom? Só 1 hora em cada dia. Então, se você estudar 1 hora e 20, já era, já passou. Passou fácil, inclusive. Então, é muito possível você aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Essa live vai ser sobre isso, porque que no online é mais fácil. E aqui, você tem que ir para aula, você não gasta só 180 horas. Você vai, você volta, tem o trânsito. Mas, em relação a tempo, é possível e muito possível. Em relação a conteúdo, como que é isso? Os conteúdos das escolas de inglês, eles são muito espaçados. O que significa ser espaçado? Significa que, como o aluno precisa estudar durante 5 ou 6 anos a formação completa, é preciso comprimir. Não é que o aluno precisa estudar, é porque pensa comigo o seguinte. Vamos lá, vou defender a escola presencial aqui. Pensa comigo o seguinte. O aluno matricula e ele tem que estudar 3 vezes na semana. Como é que a escola vai garantir que o aluno vai sempre, em todos os 3 dias da semana? Como é que ela vai garantir isso? Que tem um trânsito, para quem mora em Manaus, tem um trânsito da Torquato, da Djalma, da Constantino, tem um trânsito da Zona Leste, tem um trânsito da Ponta Negra, da Avenida do Turismo, então tem trânsito na cidade inteira. Como é que a escola vai ter certeza que o aluno vai para essas aulas? Então, se o aluno faltar, já complica a situação. Então, sendo uma vez na semana, é meio que, vamos ajudar o aluno a vir uma vez na semana, e é bom para a escola, né? Porque a escola fica com aquele aluno durante 5, 6 anos. Quer dizer, não fica com aquele aluno durante 5, 6 anos porque eu desconheço alguém que passou 5, 6 anos numa escola sendo adulto, depois dos 18 anos. Eu acho que eu conheço 3 ou 4 pessoas e 3 delas são professores de inglês, tá bom? Um deles é coordenador da WiseUp Vieira Alves. O outro, ele é engenheiro da computação e trabalha na área. E ele já foi professor de inglês. O outro é professor de inglês até hoje, se eu não me engano, da escola Yes. E o outro, caramba, quem que é o outro? Agora, quem que é o... o outro ele está se formando e ele é professor de inglês também. Ou seja, são os que eu conheço, que passaram realmente 6 anos na formação completa. Então, é preciso ter muito tempo para ter conteúdo. E se você não enrolar, é possível você estudar em menos tempo esse conteúdo. Tanto que existem cursos intensivos nas escolas. Cultura inglesa é uma das escolas que faz isso. Você se forma em menos tempo porque você estuda 3 vezes na semana, 3 horas em cada dia. Não é desumano, eu já vi gente que fez isso, mas é bem difícil quando você é um adulto sem tempo
dispor desse tempo inteiro para estudar inglês presencialmente, né? Então, vamos lá. Isso é 3 em 5. Chegar no 3 em 5 é isso. Aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Agora vamos para a próxima pergunta aqui. Essa próxima pergunta é o seguinte. O que é estudar online? O que é estudar online? Essa resposta é simples. De maneira simples, vou falar o que é estudar online. Porque parece ser óbvio, mas presta atenção. Estudar online é você pegar seu celular, notebook, que em inglês é laptop, tá bom? Notebook em inglês é caderno. Isso que eu estou aqui com a minha preparação dessa aula aqui. Toda aula eu me preparo bastante para poder dar. Então, laptop pode ser no computador. Ou TV, tá bom? Ou TV. Para acessar aulas e materiais de inglês. Mas não é só isso. Muita gente pensa que estudar online é isso. É você pegar seu aparelho eletrônico para você acessar aulas e materiais. Mas é o seguinte, tem que ser seguindo um passo a passo definido. Um passo a passo definido. Que outras pessoas já seguiram antes e obtiveram resultado. Isso que é estudar online para o aluno que alcança 3 em 5, para quem faz 3 em 5. Ele pega celular, notebook, que em inglês é laptop, computador ou TV para acessar aulas e materiais seguindo um passo a passo definido que outras pessoas já seguiram antes e obtiveram resultado. Oi, Eri, tudo bem? Então é isso que acontece. Isso é estudar online. O que mais que é estudar online? É escolher o horário de estudo e o local de estudo. Para não ficar redundante, o horário e o local de estudo, tá bom? Isso também é estudar online. Você que define, você que decide. O que mais? Tendo o poder de decisão. E é muito incrível quando você tem um poder de decisão sobre alguma coisa. Quando alguém decide para você, você se torna um escravo e não é legal ser escravo de nada. Nada é legal se sentir na escravidão, tá preso a alguma coisa, né? Então, escolher o horário e o local de estudo tendo o poder de decisão. O que mais que é estudar online? Escolher... Não, já falei sobre escolher o horário, né? O que mais? Ter uma rotina certa. Olha aí, vamos construir isso aqui junto. Ter uma rotina certa. É ser o dono do seu tempo, podendo literalmente... Olha só, isso daqui é interessante. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É ser o dono do seu tempo, podendo literalmente parar o tempo sem se atrapalhar nem atrapalhar ninguém. Isso não é possível presencialmente. Sem atrapalhar, sem se atrapalhar, tá certo? E nem atrapalhar ninguém. Então, olha que interessante isso daqui. Literalmente parar o tempo. Quem não gostaria de parar o tempo às vezes, né? O que seria parar o tempo aqui? Parar o tempo, deixa eu ver se a live caiu aqui. Parece que a live caiu. No meu celular parece que ela caiu. Deixa eu ver se caiu mesmo. Deixa eu fazer aqui, peraí. Parar o tempo, como assim? Você está assistindo uma aula que é online. Você consegue pausar essa aula. Você consegue assistir essa aula depois. Então, isso é ser dono do seu tempo. Sem atrapalhar ninguém. Se você estiver numa turma e está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, a turma vai ter que se nivelar ou no nível do maior ou no nível do menor. Se for no nível do maior, todo mundo vai ter que se acelerar. E não vai dar, né? E na maioria das vezes a turma se nivela pelo nível do aluno mais lento. Ou seja, quem é muito rápido, quem é o aluno rabbit, o aluno coelho, ele vai se sentir muito incomodado. Porque, putz, eu tô tendo que diminuir meu ritmo aqui por causa desse aluno. E quem é mais devagar vai se sentir envergonhado. Caramba, o pessoal tá tendo que me esperar aqui. Então isso acontece. Esse sentido de estar atrapalhando naquele ambiente. Muita gente desiste de falar inglês, desiste de estudar inglês por conta disso. Porque, putz, eu tô atrapalhando aqui. Alguns pensam assim. Outros, caramba, eu tô sendo atrapalhado aqui.
Então, é literalmente parar o tempo sem se atrapalhar, nem atrapalhar ninguém. Então, isso é estudar online. O que não é estudar online? A gente precisa falar sobre isso também. O que não é? O que não é estudar online? O que não é? Vamos lá. Pegar trânsito ou engarrafamento, sair do trabalho para ir para a escola. Isso não é estudar online, claro, né? Ter um cronograma fixo sem poder ajustar com facilidade quando necessário. Cara, isso daqui é fogo, tá bom? É fogo. Quando você tem um cronograma fixo que você não pode ajustar com facilidade quando necessário. Para faculdade é impossível mudar, né? Para faculdade. Mas para outras coisas tem que ter um pouco de flexibilidade às vezes, né? E no inglês é difícil ter essa flexibilidade de horário, você estudando presencialmente. E vamos lá. O que não é estudar online? É gastar muito dinheiro. E não só dinheiro, mas tempo, tá? Gastar tempo em torno de... Eu tô falando que para quem mora em Manaus aqui, por exemplo, em torno de 3 horas só para ir e voltar para a escola de inglês. Geralmente 2 vezes na semana. Ou quando é no sábado, você passa 3 horas, o sábado, a manhã inteira no sábado, a tarde inteira no sábado. Então, para quem preza por tempo, a pessoa trabalha a semana inteira e final de semana tem que ficar longe da família ainda para estudar inglês. Então, isso daqui não é estudar inglês online, tá bom? O que é isso daqui que eu falei. O que não é isso daqui que eu falei também. E, seguinte, isso daqui, não se preocupe de anotar. É interessante anotar, mas não precisa anotar tudo. Anota os tópicos para você lembrar. Isso daqui vai ficar disponível no caiozel.com, tá bom? O que é o caiozel.com? Caiozel.com é um portal de estudos de inglês, onde tem aulas de inglês e lives de aprendizagem e mentalidade. Então tá aqui, ó, live CCI. Você consegue entrar nas lives aqui. Desde a live 10 tá tudo por aqui. Inclusive você consegue baixar o PDF das lives, tá bom? Você consegue entrar aqui, aí vai ter a gravação da live e vai ter o PDF. Você aperta aqui e já baixa tudo que eu coloquei nesse quadro. Então não se preocupe em perder, porque vai estar disponível depois lá no caiozel.com, tá bom? Então, o que a gente precisa... Eu preciso dar um exemplo aqui, tá bom? Exemplo. Eu tive uma professora na faculdade que essa professora virou minha aluna de inglês depois. Lá na FAMetro, não sei se você conhece a FAMetro. Estudei lá na FAMetro e ela era professora lá. Qual era a matéria? Sociologia. Ela era muito incrível, essa professora. Diane, o nome dela. É possível que alguém conheça ela, porque ela dá aula pra muita gente. E ela passou a ser minha aluna e eu juro, ela não tinha tempo. Na teoria, ela não tinha tempo nenhum. Ela dava aula todo dia lá. Ela tinha um filho pequeno. Ela dava aula numa outra escola, ensino fundamental, se eu não estou enganado, e fazia uma outra graduação. Então essa mulher não tinha tempo nenhum. Essa que é a realidade. Na teoria, ela não tinha tempo. Mas na prática... ela conseguiu, com um caderno, uma caneta e um celular, estudar inglês. E eu queria muito que você pudesse ouvir o que ela falou pra mim. E quem participar do projeto Inglês em 5 Meses vai ouvir o que ela falou, tá bom? Quem participa, eu sempre coloco ela falando porque é incrível. Eu não vou dar spoiler aqui não, tá bom? Vai ficar em aberto aqui quando você participar do projeto Inglês em 5 Meses. 2021, aí você vai saber. Então, outro exemplo é a Isabela, também uma aluna minha, que ela tinha uma escala muito maluca. A escala dela era tipo, ela é controladora de voo em Manaus. Então a escala dela é assim, ela trabalha um dia, folga outro dia, ela trabalha no horário, depois trabalha no outro horário. Então, ela fazia escola presencial de inglês. Ela estava no 3º ano já, mas assim, aquele bem espaçado, né? No 3º ano, mas estava, sei lá, no 1º ano, indo pro 2º ano de conteúdo, entendeu? E o que acontece? Nenhuma escola conseguia ajudar ela,
porque quando marcava a reposição de aula, nunca tinha um horário disponível para ela, e não era culpa da escola também, né? E também não é culpa dela, não tem como culpar ninguém. Porque ela precisava de inglês por causa da profissão, mas as escolas não conseguiam ajudá-la, e ela queria estudar presencial. Até que a gente se conheceu, ela começou a estudar comigo no ICCI, e ela passou a estudar no horário dela. Tinha dia que ela estudava à tarde, às vezes de manhã, às vezes de noite. Inclusive, ela fez um intercâmbio para o Canadá no ano passado, e ela vai fazer um outro intercâmbio de um mês no ano que vem, em 2021, para Malta. E eu fico muito feliz com isso, quando um aluno consegue aprender inglês e faz alguma coisa. É realmente quando ele realiza o sonho dele. E, se possível, ver aí o que a Isabela vai falar lá na semana, no projeto 3 em 5. No inglês em 5 meses. Sério. De verdade. Ou na semana do inglês que eu faço às vezes também durante um ano. Eu sempre coloco os alunos para falarem porque é incrível. E é o seguinte, você pode estar pensando que online não é para você, que talvez você não aprenda no online. Eu queria falar duas coisas interessantes sobre o online. 2 fatos interessantes sobre estudar online. 2 fatos interessantes. Então eu trago aqui o que às vezes parece ser óbvio, mas não é. Então vamos lá. O primeiro fato interessante é o seguinte. Geralmente, quem vai estudar online, pelo menos em Manaus, reclama da internet, que cai bastante e é lenta. Meu Deus, aqui bastante reclama. Então, beleza. Geralmente quem vai estudar online, pelo menos em Manaus, reclama da internet, que cai bastante e é lenta. E, inclusive, eu vou dar a solução para isso, tá bom? Como que se lida com isso? Primeiro, eu vou te ajudar. Existe algo chamado fibra ótica. Fibra ótica. Uma dúvida aqui, é fibra ótica ou fibra óptica? É ótica. Isso mesmo. Fibra ótica. É um fiozinho bem pequenininho que traz internet muito rápida para sua casa. E eu tenho utilizado esse tipo de internet com fibra ótica da Oi, e pelo menos onde eu moro tá muito bom. Muito rápido, não trava. Eu consigo fazer essa live aqui. Antes eu não conseguia fazer essa live. Então, sim, eu moro em Manaus e faço live. É possível? É possível. Com essa internet. Então, se você quiser trocar a sua internet por essa internet de fibra ótica, é uma opção. E você não vai ter mais problema de travamento nem de vídeo 4K, dependendo da velocidade. Tem internet de 400 MB que chega a ser, sei lá, R$120, R$140. E isso é bem interessante, tá? É uma recomendação? Não, eu só tô falando aqui o que eu fiz. Eu tinha net aqui e eu mudei para Oi. Eu não tô fazendo propaganda da Oi não, mas tô gostando bastante. Outra dica interessante é, existe internet 5 Hz e 2.4 GHz. O que é isso? Isso é a frequência da internet. É a velocidade com que ela se movimenta. Por exemplo, a internet sai do Wi-Fi e chega no seu celular mais rápido. É tipo isso. São as ondas. Então, existe 5G e 2.4G. 2.4G é meio que uma competição de muitas coisas que funcionam em 2.4G. E fica misturado, entendeu? Como se fosse no ar uma misturada doida aqui. E por isso que a internet fica um pouquinho mais lenta. No 5G, o que acontece? Quando o sinal sai do roteador e vai para o celular, não tem interferência com outras coisas. Não fica competindo, por exemplo, com a TV, com a antena da Sky, com outras coisas. Tá bom? Não fica competindo com essas outras frequências aí. A 5G é como se fosse uma frequência limpa. Vai direto para o celular, direto para os aparelhos da internet que conectam na internet. Tá? É uma dica extra aqui para você. Nem vou deixar isso no PDF. Mas, se possível, utiliza os 5 GHz, que vai ser mais rápido. Então, mas eu vou falar aqui como que eu resolvi isso. Como lidar com isso. Eu, por exemplo, eu disponibilizo um aplicativo para os meus alunos de inglês.
Isso eu faço. Eu disponibilizo um aplicativo para os meus alunos de inglês. E eles conseguem baixar as aulas e assistir sem internet. Então, tem esse aplicativo para eles, do curso de inglês. Então, eles conseguem baixar e eles não ficam com aquilo de, meu Deus, se a internet falhar, vai ficar muito chato, vai ficar travando. Não existe isso porque eles conseguem baixar para assistir offline, tá bom? Tem no Wi-Fi bom? Baixa. Depois, sem internet, consegue assistir no avião, consegue assistir no almoço, consegue assistir na empresa, consegue assistir no trânsito da cidade. E é isso. Vamos ver. Outro fato interessante sobre estudar online é o seguinte. Muita gente indaga o seguinte. A falta de contato. Falta de contato. Ah, mas se eu estudar online eu não vou ter contato com as pessoas. E a realidade, vou te contar a realidade, vou ser bem sincero aqui. Bem sincero. A pandemia provou que a falta de contato não é empecilho, tá bom? Para se aprender inglês. Nunca na história do Brasil esteve tanta gente aprendendo inglês como esse ano. 2020, nunca na história do Brasil. E eu consigo falar isso de maneira categórica porque eu prestava serviço de consultoria de coordenação de ensino para a WiseUp. Não sei se você conhece, uma escola de inglês só para adultos. Um pouquinho cara, mas é porque é boa. E durante a pandemia, eu estava lá como coordenador, com a equipe de professores também, e a gente fez um trabalho muito bom de acompanhar os alunos de forma online. E eu tenho que ser sincero, a gente conseguiu acompanhar e muitos alunos se desenvolveram melhor no online do que no presencial. Juro, é de verdade isso. Tiveram alunos que saíram de lá porque estavam conseguindo estudar melhor sozinho. E eu ri porque é uma situação até... Eu achei engraçado isso, a pessoa conseguiu sozinho aprender mais e teve que sair. E na cabeça dela ela precisava de muito contato, entendeu? Não que o contato seja alguma coisa ruim, é muito bom. Socialização é uma coisa muito boa. E é o seguinte, esse empecilho não existe, tá bom? De falta de contato. Como que eu contorno isso? Como que eu, professor Caio Zé, contorno isso? No ICCI, a gente contorna isso com os Dream Makers. O que são Dream Makers? São os fazedores de sonho, aqueles que fazem um sonho acontecer. Então, o aluno chega lá, ele é um sonhador, ele é um dreamer. Quando ele termina o primeiro estágio, ele vira dreamer, recebe até um certificado. E tem equipe de professores que são os Dream Makers, que vão lá, a gente pega na mão, puxa o aluno para ele realmente realizar o sonho dele, de falar inglês finalmente. E então, explicando o que são Dream Makers. Os Dream Makers, minha equipe de professores que tira dúvidas dos alunos em qualquer dia da semana, sem precisar esperar o dia da aula, por exemplo, ao vivo ou não. Então, é assim que a gente contorna na Isel Idiomas, por meio do curso ICCI, essa questão da falta de contato. Pelo contrário, a gente tem muito mais contato. E eu aprendi esse tipo de contato quando eu estava lá na escola presencial no meio da pandemia, tá? Então, tendo que entrar em contato com todos os alunos diariamente, cada professor ali, vamos lá, e mandando material para o aluno e cobrando o aluno. E foi no meio da pandemia. Então, é algo que eu já tinha no curso online, mas se intensificou muito mais mesmo. E é o seguinte, chegou a hora da gente conversar sobre outra coisa, que é o jeito errado de estudar online, tá bom? Vamos lá. Jeito errado de estudar online. Qual que é o jeito errado de estudar online? Vou falar. O jeito errado de estudar online é você se matricular em um curso que não tem feedback, tá bom? E olha que interessante, não importa
se você pensa que é autodidata. Tem pessoas que pensam que são autodidatas, mas não são, tá bom? Estudam durante muitos anos, eu consigo estudar online, estou estudando há muitos anos aqui, e não aprendeu o suficiente quanto deveria aprender. Na realidade, quem não é autodidata, que pode ser o seu caso, você não seja autodidata, não deve estudar de maneira aleatória na internet. O que é estudar de maneira aleatória na internet? Seguir um monte de professor, baixar um monte de PDF, que nunca vai ler, por sinal, porque não vai dar tempo de ler. É fazer as coisas sozinho, sem um norte, tá bom? Sem um plano de estudos. Muitas vezes o aluno autodidata começa a estudar sem um plano de estudos e vai estudando, vai estudando e vai estudando e vai se perdendo. Essa aqui é a realidade. E é possível ter um norte, tá bom? Então existe o jeito certo também. E eu preciso contar o jeito certo. Não vou aqui só falar o jeito errado. Jeito certo. Vamos lá para o jeito certo de estudar online. Primeiro, como Eri falou ainda agora, é priorizar um horário da sua agenda para estudar inglês. Interessante, mesmo sabendo que esse horário pode mudar ou que aconteçam imprevistos, tá bom? Priorizar um horário, mesmo sabendo que não vai dar para priorizar às vezes. E não tem problema, às vezes não tem como priorizar mesmo. A gente coloca um horário certo para fazer alguma coisa e surge um imprevisto, e surge uma atividade nova e dá um problema. E não tem problema. A realidade é essa, não tem problema. Quando a gente estuda online, a gente pode contornar essa situação. A gente pode trocar o nosso horário, a gente comanda o nosso horário. A gente é senhor do tempo, tá bom? O jeito certo também é começar e não parar. É que nem plantar um feijão e querer colher o caroço do feijão. Vou já explicar isso daqui, tá? O que é isso? E querer plantar feijão e querer colher o caroço do feijão. O que é isso? Você planta um feijãozinho. Você planta o feijão, você coloca água, você coloca algodão. Aí o feijão começa a germinar depois de um dia, 2 dias. E você vai lá e rega o feijão. Se você parar, o feijão vai morrer. E você nunca vai conseguir colher nada naquele feijão, nunca mais. A não ser que você plante um outro feijão. Aí você regue, coloca na terra depois, adubo, e vai regando até que você vai conseguir colher um carocinho de feijão para plantar outro feijão. Em inglês é a mesma coisa, você tem que começar e não parar. Quando você começa a estudar e para, você vai ter que recomeçar, é que nem plantar um novo feijão. Plantar de novo. Em inglês é assim. Se você começar e parar, vai ter que recomeçar. Então é melhor que você comece e não pare mais. Mesmo que você diminua o ritmo em algum momento, é interessante que você não pare mais, tá bom? Então, essa é a segunda forma, é o segundo jeito certo. E tem também a terceira forma, que é seguir o que eu chamo de GPS da disciplina. E a pirâmide da independência. Tá bom? Então, o que seria o GPS da disciplina? GPS da disciplina é algo que eu ensino para os alunos do ICCI. Para essa turma agora de 2021, por exemplo. Eu vou mostrar aqui. Nunca mostrei isso para ninguém publicamente, mas vou mostrar. Vamos lá. GPS da disciplina. Comunidade 211, planilha sem título. GPS da disciplina é o seguinte, é você ter um roteiro de estudos de tudo que você precisa fazer. E no caso, esse daqui, que você está conseguindo enxergar aí embaixo,
é o do curso ICCI, da tribo ICCI, da mentoria ICCI, porque ela é tudo isso. É você ter uma data prevista para quando você vai fazer uma aula e você colocar a data executada, quando que você fez a aula e ticar. Eu já fiz isso daqui. É você saber qual é a aula que você vai fazer nesse determinado dia, a duração dessa aula e o objetivo da aula, tá bom? Isso durante o tempo que você for estudar. Isso é GPS da disciplina, porque você não vai olhar para aquele aprendizado inteiro e, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso, porque é muita coisa, vou desistir, vou parar. Porque geralmente quando você começa, você não sabe o que você vai ver. O GPS da disciplina é isso, é você traçar um plano para você saber o que vai fazer exatamente em cada dia, quantas horas você vai passar naquele dia estudando. E não sei se as escolas têm isso, tá? Eu nunca pensei nisso quando quando eu era coordenador pedagógico, quando eu era professor de inglês em escola presencial. E eu acho que não existe isso ainda, tá? Então até uma dica para quem tá na escola presencial acompanhando aqui, faz isso. É sério, coloca cada dia o que você vai fazer em cada dia da semana até o final do curso. Claro que é mais fácil fazer isso quando você tá no 3 em 5, tá? Do que quando você tá comparando com estudar 5, 6 anos. Você não vai colocar uma planilha de 6 anos de inglês ali, né? Mas com 5 meses é muito fácil fazer isso. Então cada atividade, duração de aula, tudo, duração de cada estágio, é você ter as atividades numa planilha, num lugar único, entendeu? É você saber qual é o objetivo que você está tendo, a duração, qual que é o pré-requisito de cada estágio, tá bom? E no caso aqui, eu utilizo como base o curso ICCI, a tribo ICCI. Então eu estou te mostrando o GPS da disciplina que os alunos que vão participar do projeto Inglês em 5 meses vão receber. Então eles vão ter isso em mãos para estudarem sozinhos depois. Se quiserem entrar na tribo ICCI, tudo bem. Mas se não quiserem entrar na tribo ICCI, vão ter o GPS mesmo assim, o GPS da disciplina. Já vai estar na frente de muita gente que vai iniciar o ano de 2021 sem saber o que fazer. Então, isso é GPS da disciplina, tá? E o que é pirâmide da independência? Eu vou até aproveitar aqui o próprio GPS da disciplina para falar. Pirâmide da independência. É como se existisse uma pirâmide. Vou entrar numa pirâmide aqui. Pirâmide. Imagens. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Tá aqui essa pirâmide. Tá dando para ver aqui. É o seguinte. Você constrói uma base sólida para poder subir. Você não pula etapas. Na pirâmide, para construir uma pirâmide não dá. É que nem construir fluência. Não dá para você pular etapas quando tá construindo fluência. Ali no início, eu chamo a base de dreamer. A pessoa que construiu a base da pirâmide é um dreamer. Ele está sonhando em aprender inglês, mas ele sabe o plano dele. Depois ele passa a ser um shameless in the making. O que é shameless in the making? É um sem vergonha, pessoa que não tem vergonha de falar inglês, só que está em processo, está em formação. Depois, na próxima parte da pirâmide, ele é um shameless, ou seja, ele realmente perdeu a vergonha, ele não tem mais vergonha de falar inglês. Depois, ele é um shaper, porque ele está moldando o aprendizado do inglês. E o último, na verdade, antes do shaper tem o belonger, ou seja, ele é pertencente ao mundo do inglês. Ele sabe como estudar inglês, ele sabe como aprender inglês. E a última parte é o independent, é justamente a independência. É aquele aluno de inglês que não é mais aluno. Ele é um usuário de inglês. É totalmente diferente um aluno e um usuário do inglês. Então isso é pirâmide da independência. Eu vou falar mais sobre isso em detalhes, porque aqui não vai dar tempo de falar tudo sobre como que a pessoa vai galgando até o final. Mas esse é o jeito certo, seguir o GPS da disciplina e a pirâmide da independência. E essa pirâmide ela conversa com o CEFR, que é o Common European Framework of Reference. Caramba, trava a língua. Common European Framework of Reference. O que é isso? É o nível de inglês mundial. É aquele A1, A2, B1, B2, C1, C2. E o que é isso? O A1 e o A2, o aluno que está saindo do básico ali. B1 é o nível intermediário. B2 é o nível acima do intermediário, Upper Intermediate. C1 é aluno avançado e C2 é proficiente.
Aqui no Brasil, falando sério, a fluência, ela chega talvez ali saindo do intermediário para o upper intermediate. Fluência, tá bom? O aluno fica fluente, começa a ser fluente no idioma. C1, eu conheço poucas pessoas que são realmente C1, de verdade C1 aqui no Brasil. Ou seja, que são no nível avançado mundialmente. E C2, não, C1 até que tem. Mas C2 eu conheço nos dedos, assim, contando nos dedos as pessoas que são C2. C2 é um nível proficiente, aquele que parece um nativo, tá bom? Parece um nativo. Então, a pirâmide da independência leva o aluno até o B1, B2, dependendo do esforço dele. Então, pra gente deixar isso daqui interessante, eu vou dar um passo a passo, tá? Eu vou dar um passo a passo. Não adianta eu chegar aqui, falar um monte de coisa, eu vou dar um passo a passo, o que você pode, a partir de agora, quando terminar essa live, você já consegue fazer, tá bom? Um passo a passo para você começar a entrar aí na pirâmide da independência e fazer seu próprio GPS da disciplina. Então, eu vou dar o passo a passo que eu ensino o pessoal do primeiro mês de curso do ICCI. Primeiro mês do ICCI. Vamos lá, vou colocar aqui o dia da semana e o que se faz em cada dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou te falar exatamente o que você pode fazer para a partir de agora começar a trabalhar na sua pirâmide da independência do inglês, tá bom? Para se tornar um usuário independente do inglês. Na segunda-feira, você pode fazer aula de gramática na prática, tá bom? Aula de gramática na prática na segunda-feira. Só isso. Só isso que você precisa. Como é que eu acho uma aula de gramática na prática? Você entra em caioisel.com, vai lá em aulas, aí você escolhe o tema que você quiser, tá? Então, toda quinta-feira eu dou uma aula de gramática na prática, ao vivo, no YouTube. Mas eu recomendo que você faça essa aula na segunda-feira, tá bom? Se você quiser acompanhar na quinta-feira ao vivo, show de bola. Mas faz uma outra aula na segunda-feira também. Então, é isso. Segunda-feira, aula de gramática na prática para você realmente aprender inglês. Na terça-feira, você faz o E7SM. O que é E7SM? É um treinamento de pronúncia e entonação no inglês. Você pega o texto que você aprendeu, a aula que você aprendeu, e você começa a falar inglês. No segundo dia já, na terça. E você sabe melhor sobre isso, você aprende mais sobre isso na Live 10. Vou até copiar o link aqui se você for baixar o PDF depois. Live 10. Os 7 passos para aprender inglês na internet. Então tá aqui, é 7SM, Live 10, tá aí o link. Quando você entrar em caioisel.com e for baixar esse PDF, vai estar lá. Então você faz isso na terça-feira. Sobre a aula de gramática na prática com o assunto que você aprendeu. Na quarta-feira, o que você faz? Você faz mirroring, que é uma técnica de fluência na fala. Como é que você aprende a fazer essa técnica? Eu vou falar também para você qual que é a live. Vamos lá. Como treinar conversação. Tá aqui. A técnica que te traz fluência elimina o medo e a vergonha de falar inglês. Live 14. Então vou deixar o link aqui também. Pronto. Na quinta-feira você faz Vocabulary and Expressions Leap. O que é isso? É um salto de vocabulário, um salto de expressões. Como que você faz esse salto de vocabulário e expressões? Deixa eu ver aqui. Como treinar conversação. Deixa eu entrar no YouTube aqui. Vamos entrar na playlist de aulas ao vivo. E eu vou copiar aí para você realmente aprender. A metodologia que traz fluência em inglês. Como treinar conversação de graça. A maneira mais eficaz de aprender inglês. A metodologia que traz fluência em inglês. Tá aqui, a metodologia que traz fluência em inglês. Vou copiar aqui para você. Vou inclusive fazer uma live especial só para essa técnica, tá bom? Mas se você assistindo essa live aqui que eu coloquei o link, você vai aprender. E dia de sexta-feira, você faz Read and Record. O que é isso? É uma atividade de gravar e, se possível, manda para um professor de inglês.
É o mesmo link aqui, você aprende a fazer isso nessa live. Dia de sábado, você faz Airplane Trip. Dia de domingo, você também faz Airplane Trip. Como é que faz Airplane Trip? Também vou dar o passo a passo para você numa live específica e vou falar aqui para você. Vamos lá. Como fazer imersão no inglês, live 11. Então tá aqui, live 11, link, live 11, link. São atividades de imersão que você pode fazer no final de semana e você consegue inclusive colocar sua família para fazer junto de você, tá bom? E além disso, além desse cronograma aqui, deixa eu copiar aqui o link das aulas de gramática na prática, tá aqui. Então tá aí, link, entrou no Caio Zéu depois da live, dá para baixar. E além disso, tem as lives aqui também, se você quiser realmente fazer um 3 em 5, ou seja, aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses, você deve participar dessas lives, de verdade. Porque aqui a gente, por exemplo, na live de hoje, a gente conversou sobre mentalidade e aprendizagem. Então, a mentalidade que você precisa para aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Então, é muito importante. Eu te trouxe um monte de informação aqui. Eu poderia só estar dando aula para você e pronto, acabou. Essa aula de inglês, vai lá. Mas não. Eu te explico aqui o passo a passo. Então, você já tem agora um passo a passo a ser seguido. De segunda a domingo, pelo menos por uns 2 meses dá para fazer isso. E se você quiser saber mais, aguarda um evento meu para participar. Se você está assistindo essa live e o evento já passou, vai ter algum outro evento, tá bom? Eu faço pelo menos 2 eventos por ano, um no início do ano e um no meio do ano, quando eu abro novas turmas, novas vagas para a tribo CCI. E agora, tipo, essa live eu estou fazendo no dia 22 de dezembro. Ah, mas é Natal, férias e tal. Não, tem isso não. Tem isso não. Quer dizer que você vai deixar de aprender só porque tá perto do Natal? É meu aniversário do Natal também, mas... E daí? Eu vou comemorar na hora do meu aniversário, mas quando eu não tiver no aniversário, eu vou estar ajudando, porque esse é o meu objetivo de vida. É abrir o portão de comunicação do Brasil com o mundo. Isso só dá pra fazer se eu ensinar muita gente a falar inglês. Se eu não ensinar, não vai adiantar. Então, não importa. Não importa se é feriado, se é domingo, eu vou te ajudar, tá bom? Então, é isso para a live de hoje. E eu te espero em uma próxima live, viu? Então, seja muito bem-vindo aqui, você que é novo, você que não me conhecia ainda, sou o Teacher Caio Zéu. Eu ensino inglês para você aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses. Tem que entrar na cabeça, 3 anos de inglês em 5 meses. Aprender e praticar 3 anos de inglês em 5 meses, porque é possível. Eu ensino isso a todo instante. E se você quiser, você vai aprender, tá bom? Então, pessoal que está participando da live aqui, não sei se vocês já se inscreveram no evento gratuito, o projeto Inglês em 5 meses, mas fica aqui o convite novamente, é só entrar no link da bio do Instagram, tá bom? E todas as informações estão lá dentro. E é isso. Até a próxima live. Bye, bye.